Fala pessoas, esse é mais um Fala Claudinha, bom dia, boa tarde ou boa noite. Bom ter você aqui com a gente, sempre trazendo aqui nesse canal pequeno, nesse programa simplório, mas sempre tentando trazer coisas e pessoas interessantes com temas que são sempre versáteis, que a gente sempre muda de tema, de coisas, a nossa ideia é trazer essa diversificação de temas aqui. E hoje a gente recebe ninguém mais, ninguém menos do que ela, Cibele Ribeiro. Tudo bom, Cibele? Boa noite a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque a gente não sabe que horas que vocês vão ver, então sempre é uma alegria estar aqui conversando, né? Contribuindo de alguma forma na vida das pessoas, né? Porque a gente tem que ser isso, né? Contribuição na vida das pessoas e por onde a gente for. E é isso, Cibele, aqui a gente começa do começo. Brincadeira, gente, assunto sério, eu faço zoada, é assim mesmo. A gente começa pedindo para a pessoa falar um pouco dela, né? Quem é você, de onde nasceu, como foi a sua infância, sua adolescência, algum fato que te marcou, e alguma coisa que Nossa. tenha te formado, te forjado em ser a Cibele que você é hoje, e depois a gente entra na parte mãe, mulher, Nossa. auxiliadora, auxiliada, e aí a gente vai destrinchar as coisas, porque quem não percebeu, a gente colocou ela como buscadora, mas a gente vai falar de espiritismo, a gente vai falar de autismo, a gente vai falar de um monte de coisa. Então, bora lá. Vamos lá por Quem é partes, Cibele? né? Onde nasceu Cibele? Cibele, vamos lá, da minha origem, né? Cibele Ribeiro de Lima Machado, né? Filha da dona Ana, Ana Flora, seu Carlos Alberto. Meu pai, ele veio de Pernambuco, né? Morou muito tempo em Santos, nos Morros, e aí veio para cá, para Vicente de Carvalho. E aí ele conheceu minha mãe, que morava no Parque Estuário, Caiçara, né? E a gente morou aqui pertinho, na Floriano Peixoto. E aí fiquei um bom tempo lá e depois a gente mudou para o Jardim Progresso, né? E eu não sou filha única, né? Eu tenho um meu irmão, né? Que ele era 3 anos mais velho do que eu. Ele tinha uma doença genética degenerativa, então ele faleceu com 10 anos, né? E ele é uma das causas que me transformou. Claro que meu pai e minha mãe faz parte do processo, mas a existência do meu irmão, a passagem é O que nome me... dele? Kleber. Tem foto do Kleber aí, né, Freixo? Pra gente já mostrar que a É. gente já dá aquela primeira. E aí a Cibele foi uma pessoa que sempre foi muito curiosa, sempre gostei muito de ler. Olha Sempre meu lá. irmão, Aí você tinha quantos anos, você e ele? ele devia ter uns 8, 9, eu deveria ter uns 7 ou 8. Não, ele tinha 9 e eu devia ter uns 6 para 7. Ele tinha uma doença genética chamada mucosaccariporidose, né? Que é uma doença que a criança até desenvolve durante um tempo e depois degenera. Na época, a médica falava assim para minha mãe, falou para minha mãe, dos 9 até uns 12 anos no máximo é o limite de vida para eles com essa doença. E eu tinha uns 8 anos quando eu ouvi isso, né, da médica. Eu estava na consulta junto com a minha mãe e isso marcou muito, né? Tanto é que ela falou assim para minha mãe: olha, essa aí pode ter até a doença, mas em mulheres, meninas, não aparece. Então, se ela tiver um filho, ele pode também ter a mesma doença. E aí, quando eu fiquei grávida, meu Paz, isso coração não, foi. só assim, voltando, só de ter uma criança que tem que lidar com uma notícia de morte prévia, né? Tipo assim, É, que tem gente que fala, eu devia ter sido preparado, é, mas era uma criança, era uma né? criança. E eu achava muito engraçado porque eu falava assim, nossa, essa mulher não parece uma mulher, parece um robô. Né? Eu achava muito engraçado o jeito da Fria, médica, né? fria, fria. É porque às vezes a pessoa vai lidando com tantas coisas difíceis e acaba endurecendo para poder Sim. sobreviver com as Sim, coisas, e né? o pessoal que trabalha na área da saúde, vamos usar os extremos, né? Um coveiro, se ele chorar por toda a morte, ele não vai viver, ele não Não. vai trabalhar. Então, Precisa ele encontrar um lida com aquilo caminho, todos né? os dias, é claro que ele sente pelas pessoas, não vira uma pessoa, mas é o trabalho dele. Então, Exatamente. tipo, né? Os médicos, claro, que tem as pessoas Né? que são desumanas e deveriam
trabalhar no atendimento mais humanizado e tal. Mas determinados trabalhos realmente embrutecem, uma pessoa vai chorar 24 Sim. horas e não vai conseguir fazer nada, né? E aí o meu irmão, ele falava normal, como uma criança normal, até uns 3, 4 anos, né? Ele era ambidestro, ele escrevia com as duas mãos. Ah, E aí começou o processo de atrofia mais evidente, né? As pernas dele na foto vocês viram que estava meio encolhida, a mão dele foi atrofiando, né? Teve que voltar a usar fralda, né? Perdeu os dentes, né? Ele sempre teve muito problema respiratório. A minha mãe dormia com o barulho do ronco dele. Se ele não estivesse roncando, ela sabia que ele estava em apneia. Então imagina, conviver com isso, né? E aí quando ele faleceu em 94, a minha mãe teve que aprender a reviver, né? e você tinha quantos anos? Ia fazer 10. Ia fazer 10. E aí eu vi aquele processo de dor da minha mãe, né? Antes mesmo. Porque como criança a gente fala assim, a minha mãe não tá me dando atenção. Ai, meu pai e minha mãe não ligam pra mim. Mas porque tinha um com necessidade maior de atenção. E aí hoje como mãe eu falo assim, caraca, que pesado foi. Né? Você saber que você tem um filho que não vai passar dali. E você, enquanto criança, não tinha maturidade e nem tinha que ter, porque a Sim, criança, sim. ela é a fase, né, que a gente se dá o direito, é nos permitido não ter a Inocência, maturidade, né? né? Porque Inocência, curtir é a aquela vida, fase. brincar, né? E aí eu percebi que a gente sabe que a gente oferece o outro aquilo que a gente tem, porque não existe mágica, né? Então é necessário a gente preencher as lacunas, né? E a gente só preenche as lacunas se a gente vai em busca. E aí foi o meu processo de aprendizado, né? Eu sempre fui buscadora, né? É por isso que ela colocou buscadora. O buscadora foi justamente por isso, né? Eu sou formada em administração, sempre gostei de psicologia, sempre gostei da área do cuidar das pessoas, né? Então, para eu servir melhor, ser uma pessoa melhor, eu busquei cuidar de mim. E o que é o cuidar de mim? É o autoconhecimento, o autocuidado, né? É o autodesenvolvimento. Tá, mas vamos voltar lá assim. Aí você, seu irmão faleceu, você passou por esse processo, aí você chegou na adolescência. A adolescência, foi muito engraçado que com 7, 8 anos a minha mãe encontrou as mães das minhas amigas e falou assim, te coloquei no catecismo. Eu falei, oi, por quê? Por que você tem que fazer o catecismo? Aí, tá bom, fui no catecismo. E aí foi quando eu comecei a ter o contato com o catolicismo, né? E minha família, graças a Deus, é brasileira, né? Um salseiro danado com religiosidade, com espiritualidade. Meus pais eram messiânicos, eles casaram na igreja messiânica. Mas quando eu nasci, eles já não frequentavam mais, mas eu frequentava com a irmã da minha mãe, né? Que ela frequentava e eu gostava. Eu falava, nossa, que legal, essa coisa de orar em japonês. Eu falava assim, nossa, mas por que Essa esse que é altar? aquela do Meixo-sama? Isso. E aí eu falava, nossa, e minha tia falava sobre os antepassados, o quanto era importante, né? Cultuar aqueles que vieram antes de nós. E eu falava, nossa, isso é tão bonito. E aí eu tinha uma tia mais velha da minha mãe, que era da Umbanda, né? A gente tinha as reuniões com... Ela vinha, né, os amigos espirituais, né? E era preta velha, e eu achava maravilhoso aquilo. E eu falava assim, nossa, que legal. Então eu cresci num ambiente vendo toda forma de expressão de espiritualidade, né? E aí quando eu fui para o catecismo, adorava, participava muito da igreja, fui muito ativa, mas chegou um momento que eu falei assim, tá faltando alguma coisa. E aí na adolescência eu conheci uma casa espírita chamada Maria de Nazaré, que ficava na Guilherme Guille, e foi transformador para mim. Fez muito sentido, consolou, confortou em muitos aspectos, né? E aí eu comecei a trabalhar, fiquei um bom tempo trabalhando nessa casa, até que eu comecei a fazer a faculdade, eu tive que me afastar porque a atividade da casa era à noite, fazer a faculdade à noite não dá, né? E aí essa conexão, Deus para mim
sempre foi muito importante, né? Eu poderia não estar no ambiente, mas a conexão, a oração, a forma de espiritualidade sempre esteve presente comigo. E aí até que chegou, eu tive minha primeira filha com 24 anos, né? A minha filha mais velha Novinha, nasceu mas não tão nova quanto eu tive. Mas 2009, E aí a Mariana, eu tive ela em 2014, já tinha 30 anos, né? E aí a Mariana foi a chegada da Mariana foi um divisor de águas na minha vida. Ser mãe muda a nossa vida, mas a chegada da Mariana foi algo transformador. A Mariana, eu tive complicações já no início da gravidez, eu tive que fazer repouso, eu tive pré-eclâmpsia, né? Eu cheguei no hospital com a pressão muito alta, tanto é que eu falava assim, eu só tô com fome, porque eu tinha ficado a tarde inteira para fazer a ultrassom e atrasou porque tinha quebrado o aparelho, a médica ficou lá, tava tentando fazer o que podia, né? A pré-eclâmpsia, assim, para quem não sabe, é problema de pressão alta que dá durante a gravidez e normalmente quando dá o eclâmpsia, chamado no parto, as mulheres têm um sangramento muito forte. A minha avó, inclusive, morreu de parto disso. Sério? Então, é uma coisa muito grave quando a gente fala com as mulheres para cuidar da pressão, da coisa. Eu tive diabetes gestacional, depois não teve mais, mas, tipo, assim, a gente tem tem que ter um cuidado que a Sim. gente tem que ter e o Estado tem que suprir esse cuidado, porque a falta de um exame, alguma coisa assim, já pode não detectar ou... E aí foi muito... foram algumas coisas complicantes aí, né? Porque eu não tenho pressão alta. Minha pressão é normal. Foi justamente na gravidez, igual né? diabetes, né? Tem coisa que só dá naquele período, né? Dá conflito ali na hora do corpo, né? Acho que dá uma sobrecarga, né? Mas eu achei muito engraçado que eu tinha falado assim pra minha filha mais velha, olha, você vai ficar com a madrinha, que talvez a minha irmã venha agora. Só que eu tava grávida de 35 semanas, né? Não era ainda o período certo, né? E aí já fui fazer ultrassom já com tudo certinho, né? Eu levei tudo como se eu já fosse ficar internada. Né? Fazer isso. É. Você tinha, assim, cá entre nós, você tinha a certeza que você iria morrer? Porque eu fui tudo, são três. Os três, as três gravidezes eu tinha certeza que eu ia morrer no parto. Era uma coisa da minha cabeça. Eu conversei com algumas mulheres, já algumas têm, outras não. Mas era pra mim uma certeza. Tipo assim, eu já deixava tudo pronto pra a ceia do banco. Eu vou falar um negócio, que nessa época eu fui mal criada com Deus. Né? Porque eu falei assim, eu sabia do risco. Né? E aí eu vou falar o que eu falei na época pra ele. Ele ouviu naquela época, ele sabe, né? E aí eu falava assim, eu não acredito que o senhor me deixou eu ficar grávida e eu não vou poder criar minha filha. Eu quero ter saúde pra criar minha filha. Eu quero sair daqui com ela no meu colo. E aí foi muito interessante, porque quando eu cheguei no hospital e a médica falou assim, olha, você precisa ir pro hospital, né? Porque tinha diminuído o líquido, a bebê tava entrando em sofrimento, né? Uhum. E eu tinha feito aquele exame de urina de 24 horas, né? E tava dando alteração já, né? Tava afetando os rins, né? A situação tava complicada. No momento que eu cheguei do hospital, a minha pressão estava muito alta, já tinham pedido vaga na UTI, e aí, graças a Deus, a pressão estabilizou. Aí eu fui para o parto, fiz outra ultrassom no dia seguinte, aí viu que tinha diminuído mais ainda o líquido, e aí decidiram fazer a cesárea naquele dia para não ter mais... tentaram fazer o ponto de equilíbrio, né, do momento certo para fazer o parto. Porque, assim, gente, tem gente que a bolsa estoura e tem gente que o líquido, ou gravidez, né, no caso, não é nem gente, né? Tem gravidez que o líquido amniótico, ele vai secando, chama intrínseco, ele vai secando para dentro. Já vi casos também, tipo, que não é a bolsa, aquela bolsa que estoura essa água. E quando acontece isso do líquido ir secando para dentro, tem que haver uma intervenção, porque senão a criança fica sufocada, ela consegue respirar dentro daquele contexto todo, tá tudo bonitinho ali, arrumadinho, aquela aguinha todinha ali, o liquidozinho para ela, tá tudo beleza. Mas se falta isso, aí a criança entra em perigo, aí eles já fazem a intervenção, né? E aí a Mariana nasceu no dia 16 de outubro de 2014, pesando 1,60 kg
e 28 centímetros. É muito pequenininha. Muito, muito pequenininha. Gente, o Vitor nasceu com 2.900, já cabia na minha mão, Cabia na mão cara. fácil, cabia na mão fácil. Nossa. E aí, quando ela nasceu, eu não pude. Tive aquele momento ali, né, que mostraram, né, do vai pra lado, mas já incubadora. levaram já direto ela, né? Eu fui conhecer a Mariana já no segundo dia, né, ter realmente o contato. E ali a experiência não foi legal, porque ela tava na UTI, né, no Natal, de alto risco, né? Tava com oxigênio, tinha um monte de fio nela, né? Você fica assustado naquele ser pequenininho Aquele ali. dreninho, todo cheio de dreninho, aquela coisinha que a fralda, por menor que Nossa, seja, a não fralda era um cabe. negócio A gigante, fralda vem cobria, no pescoço cobria deles, ela. assim. A fralda vestia ela a fralda vestia ela facinho. É muito... E aí foram, assim, 38 dias na UTI, né, o Natal. Para ganhar peso foi uma luta, porque não ganhava peso, né? E aí Tu conseguia tirar o leite? tirava, levava todo dia. Na época, no Ana Costa, que ela nasceu no Ana Costa, né? E aí também a importância, gente, para quem não sabe do banco de leite, porque tem mães que não conseguem tirar. E o banco de leite materno é que salva a vida de crianças Ajuda que estão pra lá. caramba. E gotículas, às vezes, quando a criança, quanto menor é, menor a dose, Nossa, né? e era muito engraçado que eu levava assim nos potinhos que eles entregavam, que parecia de exame de urina, sabe? Aham. Menorzinho, compridinho assim. E eu falava assim, mas é só isso que ela vai tomar? Ela falava assim, mãe, isso aí dá para 3 doses, quase. Eu falava, nossa, eu entregava vários potinhos lá. E assim foi uma saga de 38 dias na UTI, né? Chegava lá 9 horas da manhã e saía 9 horas da noite, né? E esse tempo, graças a Deus, eu falo que é meus anjos na terra, né? Que é Deus no céu e meus pais na terra, porque eles ficaram com a minha filha mais velha, né? Tinha E eu- quantos a mais velha, não sei? Nessa época ela tinha 5. E aí a gente ficou longe dela nesse período, né? E a gente, enquanto o meu marido estava de folga, ele trazia ela, né, pra gente ficar um pouquinho junto no intervalo dessas visitas. E aí eu voltava pra ficar com a Mariana. E aí com 43 dias ela teve alta do hospital, porque ela saiu da UTI e foi pra pediatria e veio pra casa. E o processo da Mariana, eu achei que era um processo normal. E depois que ela saiu da UTI, você conseguiu aumentar normalmente? Ela Normal. conseguiu pegar o peito? Que bom, porque tem criança também que Amamentei não ela consegue. até os 1 ano e meio. Só parei de amamentar porque eu fiquei grávida. Nesse De período novo, mulher? da amamentação, Só que aí eu tive um aborto espontâneo, né? Na verdade, eu tive 2. Eu sabia que era complicado porque eu estava tomando injeção, né? Eu estava tomando injeção, eu falei, como é que eu fiquei grávida? Tomando injeção e amamentando, né? Mas aconteceu. E aí a gravidez parou de evoluir. Deu um eco aqui, tá tudo bem aí? Não? Que Parou de evoluir por volta de 8, 9 semanas, né? E aí eu senti todo o processo e acabei tendo que ir pro hospital e tal, mas foi um aborto espontâneo normalmente, eu não precisei fazer curetagem nem nada. E aí foi um processo doloroso, né? Porque eu estava traumatizada da internação da Mariana, né? E aí veio a questão da gravidez, né? E Com a confusão de emoções, né? nossa, você fala assim, Senhor, eu tenho que aprender no tranco, né? Porque realmente são muitas emoções, muitos sentimentos para você lidar, né? E você tem que ter algum ponto para poder centrar e seguir em frente. E o que você tinha nessa época como ponto? Era o espiritismo. Foi onde me deu a força, o alicerce ali para dizer, olha, tudo acontece por uma razão de ser. Não existe vítima, né? Não existe um culpado, não existe alguém te punindo. Cada um tem a experiência que é necessária para cada um. A gente nasce na família certa e recebe a família certa, que é o que a gente precisa, né? A gente recebe os nossos professores e os nossos aprendizes, né? É uma grande troca de experiências, né? Por isso que eu tenho uma necessidade muito grande de trocar experiências, compartilhar aquilo que eu passo. Porque a gente tem capacidade de aprender com as experiências do outro. A gente não precisa passar com aquela experiência para a gente aprender, né? A gente Depende. Eu já tive já tem situações que eu não maturidade. aprendia nem com as minhas. mas é da nossa maturidade, né? Admito que nem com os meus
meus erros eu consegui aprender. A vida que segue. É muito interessante porque fala que é a resistência em lidar com a situação como ela é, né? Porque a gente ainda fala assim, quando ora, né? Quem costuma orar fala assim, que seja feita a tua vontade, Pai, e não a minha, né? Mas quando acontece, a gente quer que aconteça a nossa vontade, né? Não a dele, porque às vezes a dele não é muito Se a agradável. gente fosse orar sinceramente, que seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. Quem nunca pensou, vai? A Camila vai participar só pelo áudio, tá? Se quiser chamar A ela. Vanessa? Isso. Tá. Pode chamar ela aí que ela já vai participar. Não funcionou. Cadê Vanessa? É Vanessa. Cadê Vanessa? Ela já tá participando. Já. Vanessa, você tá aí, Vanessa? Estão me ouvindo? Estamos, mas eu estamos sim. queria te ver. Mas depois a gente resolve isso. Ah, a foto da maravilhosa. Lindona. Fala aí, Cibele da Vanessa. Vanessa, fale de Cibele. Ah, eu vou falar da Vanessa. A Vanessa foi uma coisa que Deus deu pra mim. Assim, eu conheci ela no Maria Emília, em 2021, que foi quando que eu cheguei na casa, né? Na pandemia. E conheci esse furacão em forma de pessoa, né? Porque é pura alegria, né? Pura simpatia. E é uma irmã que eu adotei. Nossa, é uma pessoa que com certeza tem um coração gigante e é dona de um sorriso maravilhoso, né? Como pode ver na foto, ela É uma pessoa que ilumina, né? É luz, é luz. Pronto, Sim? já te lambi. Eu aqui com a lágrima escorrendo, faço o que agora? Ah, agora você fala de Cibele, ué. Ah, Cibele é essa meiga aí, ó, disfarçada de uma pessoa muito guerreira e muito forte, que é uma super mãe e uma amiga excelente, né? Que eu adotei ela e os pais dela também, viu, Claudinha? É? Cibele é uma pessoa incrível, que ela quer ajudar demais e às vezes acaba esquecendo dela, É. né? Mas ela tá trabalhando isso nela. Esse ano vai ser um ano muito bom, né? Que a gente começa a se ter o autocuidado e começa a ver que para a gente ajudar as pessoas a gente precisa estar bem com a gente mesmo e com a nossa família, Exatamente. né? E a Cibele está nesse ciclo e a gente está junto, como sempre. Que bom. Vanessa, você também faz parte dos trabalhos lá do SEMI, né? Que a gente ainda nem entrou nessa pauta com a Cibele, daqui a pouco a gente vai entrar, que a gente ainda está na família, mas você tem alguma coisa a falar sobre os trabalhos lá, o que você queira falar? Sim, sim, é um trabalho muito importante, né? É um trabalho onde a gente se coloca no lugar do outro, né? A gente começa a ver como é que seria se a gente estivesse naquela situação e como a gente gostaria de ser tratado. Então, o Maria Emília, para todos que frequentam, é um presente também. Um presente para a gente dar valor a tudo que a gente tem, né? E que a gente está sempre reclamando. É um trabalho importantíssimo que vou pedir aí a ajuda de muitas pessoas, porque é uma casa que não conta com a ajuda de ninguém, então precisa de muitas doações, tá bom? E é isso que eu tenho para falar aí do Maria Emília e da Cibele, que é essa pessoa que eu amo muito. Ah, obrigado, Van. A gente vai fazendo coraçãozinho aqui que não dá pra ver. Brigadão. A gente se vê. Estou assistindo vocês. Beijo. Beijo, Van. Fica com Deus. Beijo, beijo. É muito importante isso, né? Esse registro da Vanessa, não só da pessoa que é a Cibele, mas dessa questão também das colaborações, né? Porque as pessoas acham que todas as entidades recebem dinheiro de governos e tal, e que tá engano. tudo, né? E que não tem despesa, que não paga água, que não paga luz, que não. Que as Se coisas a se gente consertam pudesse pagar sozinhas. com um sorriso tava fácil, né? Né? Mas não é bem assim que acontece, né? Eu cheguei no Maria Emília acho que no auge da pandemia, né? Mas até então não tinha visto o efeito da pandemia, né? Que a gente teve aquele primeiro tivemos vários lockdowns, né? Mas de parar feira, essas coisas, tudo foi em março de 2021. E é muito interessante desse trabalho lá do Maria Emília, né, que assiste as pessoas em vulnerabilidade social. Na época, o trabalho só acontecia aos domingos, né? Então, como é que é esse trabalho?
era feita a captação. O que era essa captação? Era fazer o convite para as pessoas na rua para virem até a casa, conhecer a casa e participar desse trabalho. E como é esse trabalho? A gente recebe eles, né, com todo amor e carinho, respeito, enxergando a pessoa que está ali, porque muitos desses que estão na rua são invisíveis, né? A gente passa, às vezes, por eles na calçada e é como se não tivesse Quando são alguém ali. visíveis é por medo, né? É. E aí, muitos deles hoje não faz mais a captação, né? Porque o trabalho cresceu de uma maneira tão grande que eles mesmos fazem a divulgação do trabalho na rua, né? Um já fala pro outro. E aí a gente anota o nome deles, né, completo, porque depois faz a oração e coloca esses nomes em oração, né? Eles ficam numa espera ali, porque eles são atendidos em ordem de chegada, né? Então, eles vão tomar banho para quem quiser tomar banho, não é obrigatório. A casa oferece toalha limpa, os itens de higiene, as roupas. A gente pede que eles deixem a roupa para poder fazer troca, porque o público maior é homem, né? E roupa masculina para a gente receber doação é um negócio. Porque roupa de mulher transborda, né? Mulher não tem problema em doar roupa, né? Porque mulher compra roupa pra caramba. Mas homem é mais compacto no Homem até guarda-roupa. pra doar é quando já tá mais o trapinho. Mas assim, e lá tem, hoje, tem 7 chuveiros, né? Tem uma, São, tem uma são estrutura... 7 chuveiros, né? Um feminino e os 6 masculinos. Acho que são 7 agora masculinos e um feminino. São 8, eu acho, que agora tá Aí funcionando. tem uma lavanderia, assim, isso para quem não sabe entender a dimensão do tamanho, né? Tem a lavanderia, tem o refeitório, tem toda uma estrutura Tem que a de longe, cozinha, de fora, né? ali Nossa, você não vê. não imagina. Tem a cozinha, o refeitório, tem a sala onde é feito atendimento de passe. Esse trabalho tem vários... começa às 6 horas da manhã no domingo, né? São pessoas voluntárias que deixam suas casas, né? Em nome de se doar, né? De fazer ao outro aquilo que gostaria que fizesse para si, né? Que agora é domingo e quarta, né? Mas no domingo é mais gente e tem mais No coisas, domingo, até então, era limitado até 50 pessoas por causa de recursos, né? Porque, assim, é banho para 50 pessoas, é café para 50 pessoas, é marmita para 50 pessoas. Que eles levam a marmita. Isso que ele fala, eles entram, tomam banho, Isso. tomam café. O roteiro do trabalho. A gente recebe os assistidos, né? Faz uma oração inicial às 7h30 com os trabalhadores, inicia o trabalho às 7h30. Eles são atendidos por ordem de chegada. Quando tem trabalhador suficiente, a gente já vai fazendo um esquenta do evangelho, digamos assim. Vai batendo um papo sobre as coisas da vida, né? Sobre a luz do evangelho de Jesus, né? E aí eles passam para o banho, quem vai tomar banho, quem não vai tomar banho já vai para a espera para tomar o passe, né? Que eles deitam ali na cama, recebem uma oração e depois vai tomar o café. O café sempre tem a opção para eles escolherem o que eles querem beber, que é o café com leite, o café preto ou achocolatado, né? E para comer sempre tem uma média, um cará e um pedaço de bolo. Né, às vezes tem alguma coisinha a mais, uma fruta, alguma coisa assim, mas não é sempre que tem, né? E depois que eles tomam esse café gostoso, eles vão para o salão para ter o momento do evangelho, né? Geralmente abre uma leitura, é feita uma reflexão ali, e é muito legal porque eles conversam, abrem um coração, expõem, né? E é muito lindo de ver. E se sentem acolhidos, né? Que vai além da parte assistencial, assim. A parte humana, né? De ter a dignidade, porque de tomar um banho, de ter uma comida quentinha, fresca e feita com amor, né? Nossa, a gente sabe que é feita com amor. Aí tem umas imagens aqui. Esse foi do trabalho realizado no Natal, né? Ainda não estava com todos aí no salão, mas... Esse foi durante a pandemia, que tá todo mundo de máscara. Sim. Ainda foi acho que foi o Natal de 2021. E aí eu acho que esse aí já é o de 2022, não tenho muita certeza. Mas é muito interessante. Esse aí foi um dos, acho que parabéns, acho que foi do meu pai. Aí tava a gente reunida ali, são os trabalhadores, né? Os trabalhadores que são pessoas que são comuns, somos pessoas iguais a nós, né? Que decidiram contribuir de alguma forma, de né? trabalhadores, para quem está assistindo, é o pessoal que trabalha voluntariamente, né? Que faz ajuda nas coisas lá. A Vanessa ali, a aquela Clauzinha, moça ali atrás. meu pai. Aquela moça velha ali atrás. Eu tava com a máscara e baixei a máscara. Isso foi em 2022 ou 2023, né? 24 não foi ainda o Natal. Aí outros trabalhadores, né?
São pessoas maravilhosas, né? Teu pai é o seu Carlos ali, né? Isso, que dedicam um pouquinho do seu tempo, né, pra dar ao outro aquilo Mas que é isso que gostaria, né? é sempre preciso, assim, porque como ela falou, gente, eles levam ainda, fora o café, o pessoal leva marmita depois. É. Então são 50 marmitas preparadas Com mistura. todos os domingos. Fora Fora a o café da sopa. manhã, fora a sopa da quarta-feira, porque quarta tem um atendimento também em menor volume, mas Sim. menor volume assim, depende do dia, já teve dia. Mas É. em geral é menos gente e o atendimento na alimentação é só a sopa. Mas no domingo, isso tudo são custos e eles não têm de onde, não é assim, não recebem, então é importante. E no domingo ainda a gente faz uma musicoterapia, né? Que é o momento que eu falo que é para espantar os males, né? Que a gente, nos louvores, nas músicas que a gente coloca, né? Que é sempre por uma conexão com o divino, com o sagrado. E a gente, por ser uma casa espírita, a gente não põe o espiritismo, porque a gente entende que a religião é o amor, na verdade, né? Que é uma linguagem universal. Né, que a gente deve fazer ao outro que gostaria de E eles se sentem de- bem fizesse acolhidos, pra nós. né? Bem Nossa. recebidos. Ó, tem recado aqui do Moisés, mandando um abraço para a Cibele, parabéns para Abraço, Claudinha, os amigos do Itapema e a Gisele, que é a esposa dele também é sua amiga. A gente não sabia que a gente tem essa amizade em comum. Ah, ó. mundo é muito pequeno, Descobri maravilhoso. agora, esse Ai, Itapema é beijo, muito- beijo, Moisés, fica com Deus. Abraço pros dois. O André também está ali online. Tem uma galera, o Marco Velho Monge também está assistindo. Eu não consigo ver todo mundo, gente. Não é só por causa do óculos, não. É por causa Detalhe. da idade. Por causa da idade. Mas assim, então quem puder ajudar, ajude. Até colaborar também. Sim. Porque assim, e eu vou falar porque eu sou testemunha viva disso. Eu não sou espírita, a gente vai entrar daqui a pouco, vamos voltar a falar do autismo e tal, que a gente estava falando da situação dela como mãe de autista. Eu não me considero espírita e tenho as minhas dúvidas, né, que eu sempre estou questionando, com relação, a dizer assim, eu não posso professar que eu sou espírita se eu não tenho sente, aderência né? total daquela doutrina ou, né, da religião. Mas isso nunca me impediu de ajudar lá. Nunca fui maltratada ou rechaçada, ou muito pelo contrário, alguém quis me É impor. uma casa pra todos. Então, tipo assim, se você tem vontade de ajudar em alguma causa, em alguma coisa, como a gente já tem falado aqui, procure. Você vai achar, como eu já falei, tem. E lá é um desses lugares que você vai ser bem recebido e te garanto que vai te fazer bem. Vai te fazer bem porque me faz bem. Nossa. Quando eu não estava aqui, eu via a primeira coisa que eu faço quando chego de viagem. Vai lá. Vou para lá porque faz bem, gente, faz bem. É interessante, é importante. E como a gente já repete aqui, né? Sempre a gente pode ajudar de alguma forma. Sempre. Basta estar disposto. Mas ter boa vontade, né? Agora, assim, antes da gente voltar para a questão do autismo e da problemática, só para a gente dar, não uma finalizada, mas quando a gente fala, assim, eu estou perguntando realmente como pessoa de fora, né, sobre o espiritismo, tem a questão de reencarnação e tal, Sim. né? Vocês acreditam, vocês estão falando do espírita, Espírita, da aham. linha que você, porque tem várias também, como no Aham. cristianismo, tem igreja que guarda o sábado, tem igreja que não recebe sangue, como dentro do cristianismo eu também fui descobrindo com o tempo que dentro do espiritismo tem várias, tem reencarnacionistas que acreditam na expiação de pecados de outras vidas, outros já não, e tem outros, então tem vários segmentos, como qualquer outra tese religiosa, vamos dizer assim, né? No de vocês, assim, o que você acredita? Que a gente vem e paga uma dívida de vida anterior ou a gente vem para aprender o que não aprendeu ainda? Porque são situações diferentes, né? Então vamos lá por partes, né? Quando a gente fala em pagar, peso, traz aquela questão de pecado, de culpa, né? O Espiritismo traz pra gente autorresponsabilidade. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, né? E nós só vivemos aquilo porque atraímos aquilo para nós de alguma forma. Então a gente é reencarnacionista. Nós acreditamos que a vida do espírito é uma só, mas a vida do corpo são várias, né? Então nós temos várias personalidades nessa existência, na vida aqui na Terra, né? Então a gente já pode ter sido homem, pode ter sido mulher, pode ter nascido no Japão, pode ter nascido na África, pode ter tido várias experiências. E o teu espírito, que é imortal, que só tem várias personalidades aqui na Terra, vai armazenando toda essa bagagem, toda essa carga, né?
E aí nós temos o nosso Chico Xavier, né, que vem trazendo nas psicografias, né, vários relatos de espíritos que tiveram sua existência aqui, né, dizendo, olha, eu vivi isso, eu era fulano e passei por isso por causa disso, 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 né. Não existe injustiça. O espírita se denomina espírita porque veio da codificação de Kardec, aceitou a filosofia, ciência e religião, que é o que o espiritismo é, né? Mas a base do espiritismo é o cristianismo, é cristão. Jesus é o nosso mestre, modelo e guia, né? A gente segue a máxima que ele deixou, que é amar a Deus sobre todas as coisas. O Evangelho segundo o Espiritismo é Kardec, né? Kardec. São 5 livros que Kardec fez. O primeiro é o Livro dos Espíritos, que contém praticamente todos, né? Mas, vendo a necessidade de desmembrar, né, facilitar o assunto, ele fez mais outros livros, né? O Livro dos Espíritos é a base para quem quer começar, né? Vai ter ali um ponto de partida, né? Então, vai ter a explicação de que é Deus, o que tem nos outros mundos, porque a Terra é assim, né? Qual a classificação dos mundos dos espíritos, né? Porque a Terra é desse jeito, porque nós somos desse jeito, né? Existem leis que nos regem, a gente faz o que quer. Então, são muitas questões. E lá no livro 3 do Livro dos Espíritos, que fala sobre as leis morais, vai falar que a gente é só infeliz porque a gente se afasta das leis de Deus. E aí fala assim, onde estão essas leis de Deus? Na nossa consciência. A gente sabe quando faz coisa certa e quando a gente faz coisa errada. A gente sabe quando está fazendo algo incômodo, né? Se a gente está fazendo algo incômodo é porque a gente está fazendo algo contrário àquilo que é verdadeiro. E o que é essas leis de Deus? As leis de Deus é trabalho, amor, né? O descanso, que é necessário também, porque a gente não está aqui só para trabalhar, a gente também está para usufruir. E ação e reação, né? Nós vamos ter leis que nos regem, que é para não achar que a gente pode fazer o que bem entende. Tanto é que quando, por exemplo, a pessoa me ofendeu, então eu me sinto no direito de xingar ela, né? Porque ela me ofendeu, mas às vezes a gente fala assim, caramba, xinguei. Aí depois fala assim, nossa, que pessoa péssima eu sou. Se aí eu falo, nossa, que alívio. Vida que segue, né? Mas é muito interessante. Não, gente, é pra ser sincero. Sim, né? sim, verdadeiro. Porque, não adianta montar um personagem. Porque A gente tem não tá aqui pra coisas ser personagem. assim, que eu tem gente que em outras religiões, é que eu hoje não tenho religião, mas eu fico questionando todas ao mesmo tempo, desde que eu me entendo de gente. Questionando no sentido de ver se alguma adere em mim, vamos dizer assim, né? Porque eu tenho fé, eu não tenho religião, são coisas diferentes, né? Mas quando dizem, por exemplo, a maior lei é o amor, você tem que amar, você deve amar, eu já me questiono se o amor para mim não pode ser o tem ou deve. O amor, ele é livre. Ou ele existe ou não existe, eu não posso me forçar a amar que é obrigado, tudo que eu fizer, mesmo que eu faça de bom coração, mas se eu já estiver esperando recompensa, para mim, não na é minha algo visão, verdadeiro. já não tem, mas mesmo que eu, sei lá, vá lavar os pés de todo mundo, passar óleo, limpar com o meu cabelo igual outra, eu vou estar... Cláudia, Tá então entendendo, assim? entra uma questão, né? Porque assim, se eu não tenho aquele conhecimento que a religião me passa, né? As filosofias, inclusive, não entra no meu íntimo, eu não estou absorvendo, eu não estou compreendendo. Eu só estou repetindo que não é algo consciente. Eu acho importante as religiões existirem, acho importantíssimo, acho que, só que, e eu acho até que a diversidade, a gente trouxe uma Hare Krishna aqui, a diversidade de religiões, elas existem porque existem diversidade de pessoas. É assim que eu, a Cláudia... E cada um vai se comunicar com a pessoa que hoje, precisa. Né? Sim. Se aquilo ali está fazendo bem, está melhorando a pessoa como ser humano, está tudo bem. ajudando, né? Até porque tem gente que só passa a prestar mais ou menos, vamos dizer assim, após um processo religioso. Tem gente, e assim, a gente vê vários testemunhos, né? Ah, porque eu era isso, eu era aquilo, aí foi para uma igreja, foi para um... Tá legal, melhorou. E assim, aí é que eu fico pensando, o ser humano é muito M, né? Porque, velho, você precisa de um negócio para te dizer que você não deve fazer mal pro outro, você precisa de uma ameaça do inferno ou de uma, sabe? Tipo, de uma oferta de um paraíso. Os níveis de consciência, né? Eu acho, para mim, isso não... Mas aí a gente olha em volta e fala, não, realmente tem gente que nem assim... É necessário. Porque nós precisamos, às vezes... Porque pra gente se perder é fácil, né?
para a gente se perder é fácil. Então, a religião, as filosofias ajudam nesse processo de manter uma jornada, um caminho, um roteiro, né? Porque vamos combinar, Jesus falou assim, ó, amarás a teu Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo, né? E aí eu brinco, né? Eu falei assim, e ele percebendo que a gente tinha dificuldade para entender isso, ele falou assim, olha, faça o outro que você gostaria que fizesse para você. Então, já fechou ali a ideia. Mas, às vezes, a gente não trata o outro como gostaria de ser tratado. E aplicar tem uma distância, né? E aí, fala assim, como é que eu amo a Deus? Como é que eu vou fazer esse negócio? Se Porque eu amar o que a gente conhece já é difícil, É. na integralidade da coisa. E E o que a- a gente não pega, não apalpa, não vê, não ouve literalmente a voz. Então, é só crer. E aí Fica tem só a um fé. outro problema, porque a nossa mente ainda é muito materialista. A gente não consegue ver o espiritual ativo na nossa vida. É como se fosse algo inconcebível, né? Algo muito abstrato, né? E aí a gente vai associar Deus, nosso Pai, que é o Criador de tudo, todos, mente criativa, arquiteto do universo. Eu gosto dessa definição, arquiteto do universo. Mas olha, eu gosto de todas as formas de pensar, né? Eu gosto muito das filosofias orientais, eu gosto do budismo, eu gosto do hinduísmo, eu gosto, nossa, eu gosto de filosofia, porque quando a gente vai expandindo a nossa mente, a gente vai vendo outras formas de pensar e a gente vê o que faz sentido realmente para mim. Porque a gente vê outras óticas, outros ângulos, outros... E aí é muito interessante assim, como é que eu amo a Deus? Amar a Deus é respeitar a criação de Deus. E o que é a criação de Deus? Tudo e todos. Eu vou contemplar Deus observando a natureza, observando as pessoas. E aí, o que eu vou fazer com essa criação de Deus? Eu vou destruir se eu amo a Deus? Não. Eu vou amar e vou respeitar e vou cuidar como eu gostaria de ser cuidado. Aí você fala, e esse processo de amor? Porque é complicado, porque a gente acha que sabe o que é amor até entender os nossos processos. Por exemplo, eu fiz um vídeo falando sobre a crise da Mariana, né? E eu achava que eu já tinha um amor pela minha filha. E na crise dela, eu percebi que o amor que eu entendia que era amor, ainda não tinha entendido. Processei o que era amor ali naquele momento. Falei, nossa, Sibeli, uma filha já de 15 anos e uma de 9 agora que só processou. Não, porque a gente entende que o amor está sempre provado ainda na dificuldade. Porque falar que ama na facilidade... É a dimensão, né? Quando você dá a dimensão para coisa. Quando você vê que a pessoa está sofrendo e está te maltratando, porque ela não sabe lidar com aquilo que ela está sentindo, e você é um instrumento que está ali para ajudar ela nesse processo, e você fala, sim, eu vou te acolher como eu gostaria de ser acolhido, é um amor que você não entende. É um negócio imensurável. E não é para falar assim, eu tô querendo aparecer. Não, gente. Eu senti a dor da Mariana. Eu entendi o processo que ela estava sentindo ali, a dor que ela estava sentindo. E eu percebi que o que ela precisava era só carinho para passar aquele momento. Tanto é que depois ela se regulou. Ela falou assim, mãe, desculpa por aquilo que eu fiz. E foi a coisa mais linda. Porque se eu tivesse reagido de forma agressiva, ela não teria conseguido se harmonizar e entender aquilo tudo que ela estava vivendo naquele momento. Mas aí é que entra não a facilidade, né? Mas a necessidade do diagnóstico e de você ter a informação correta, de você. Porque senão um pai e uma mãe que não tem o diagnóstico correto dos seus filhos, fica perdido. Vai achar que é só birra, vai achar que é só coisa espiritual, Sim. que é só não sei o que, e a coisa vai... E aí você não acha um caminho. Então é importante, não que não existam coisas espirituais, mas existem problemas também de outras ordens, como Sim. autismo, como outros problemas bipolar, e que precisam de diagnóstico e atendimento especializado, que precisam de ferramentas para lidar com aquilo. E quanto mais se tiver isso, melhor. Né? Eu vou te dizer uma coisa, Cláudia. Quem deu o diagnóstico para a Mariana foi a Mariana. Ela pesquisou. Ela sabia que tinha alguma coisa de diferente nela, e aí ela vendo vídeos no TikTok de pessoas que tinham, e ela começou a se identificar com aquelas acesso à pessoas. informação. E aí eu falei assim, filha, eu não quero que você fique enchendo a cabeça, porque eu não quero que você se rotule.
Porque também tem um problema, né? Ela ainda não tem maturidade para absorver todas aquelas E informações, se for né? ver, tipo assim, no geral, quem não teve falta de atenção, quem não tem raiva, quem não tem não sei o que, se for ver assim, algum sintoma, Tem. a não ser que você não seja humano, você vai ter. Sim. Irritabilidade em algum momento. Só que, por isso é que é importante o diagnóstico mesmo, quando a gente fala, né? Ela conseguiu se detectar como, né? Ela conseguiu se identificar como. Mas o diagnóstico feito por profissional, para que realmente, porque mesmo dentro, tipo assim, é autismo, mas que nível de suporte, que tipo, se é aspergência, não sei o que, tem várias Tem. diferenças dentro de uma mesma, Tem. que para fora, para nós, a gente vê a cordinha só autista, né? Mas não sabe os bastidores. Cada um tem uma situação diferente, então é importante ter a informação também, isso amplia e facilita o atendimento e o suporte para quem também convive. Porque não se conviver, mas eu acho que facilita quando você identifica. Assim, eu tive uma filha que era disléxica, né? Escrevia ao contrário e tal, papai, e eu não sabia o que era isso, não sei o que. Quando eu fui ver, aí ela tinha TDAH, não sei o que. Quando eu fui detectar nela, eu vi que eu era assim, só que na minha época, a minha professora ainda batia na minha Na mão para eu verdade, escrever quando direito. aparece alguma coisa desse tipo, né? Os pais são. Um dos pais são. E aí você tem que identificar o pai, porque na verdade, na questão do autismo, ele é classificado em 3 graus, né? Grau 1 de suporte, grau 2 e grau 3, que seriam mais E o grau de severos. suporte, para quem não sabe, é que tipo de atendimento, né, Precisa. aquela pessoa vai precisar. E aí o transtorno do espectro autista, né? Um transtorno que é um leque, né? Às vezes a criança tem várias coisas, inclusive o autista pode ter TDAH, pode ter depressão, né? Então tem várias coisas que a criança precisa passar por um profissional para receber o auxílio necessário. A Mariana foi diagnosticada o ano passado, né, com um neuropediatra, e ele deu o laudo, né? E aí passou uma série de exames, mas eu queria uma segunda opinião. Né? E aí eu fui em busca de uma segunda opinião que já divergiu da primeira. Ela falou assim, mãe, eu acho que ela tem ansiedade. Porque algumas coisas como o TDAH ou ansiedade podem camuflar um autismo, né? Podem dar comportamentos. Mas quem tem autismo pode sofrer de ansiedade. Pode, mas aí tem que ver as causas para receber o melhor tratamento. Na verdade, o tratamento vai ser muito parecido, né? Mas precisa tratar essas áreas, né? Para a criança ter uma melhor vida possível, né? E a Mariana sempre foi ela sorria muito. E de repente ela mudou na pandemia. Na pandemia foi que veio a mudança completa de comportamento da Mariana, né? 2020 a gente ficou na escola online, né? Em 2021 ficou no híbrido, né? Até final de 2021 foi no híbrido. E quando ela voltou para a escola, ela voltou completamente diferente. E aí eu conversando... Que era um reconvívio também, né? Foi muita coisa para as crianças, né? Foi muito... E ela... Estava com 5 anos, 6 anos, né? Estava na fase de alfabetização. Ela fez a alfabetização em casa. Não tive muitos problemas, né? Mas vamos combinar que era um Deus nos acuda. 2 crianças online fazendo aula ao mesmo tempo. Foi um Deus nos acuda. Não posso reclamar, nós tínhamos estrutura para dar isso para as meninas. Mas foi desafiador. Foi desafiador. Tá olhando as duas para ver se as duas estão fazendo a aula ao mesmo tempo e dando suporte para a Mariana que estava em processo de alfabetização foi bem desafiador. Mas aí você ficou com qual laudo? Primeiro ou segundo? Assim, qual que você aceitou? Eu tô com o primeiro laudo, né? Mas eu tô aceitando a questão da ansiedade das coisas que ela precisa tratar porque ela tem isso, né? Sim, mas o autismo não impede, tá complementando, na verdade. As terapias vai complementar. Porque, na verdade, agora que ela fez uma avaliação neuropsicológica. E a Porque tem um ansiedade outro quando tá na problema. pré-adolescência, né?
É que ela está com 9 anos, né? É. Na verdade, a criança já pode apresentar até mais cedo. Mas não, mas a adolescência em si, ela É, a já gera puberdade, ansiedade. Ela a vem puberdade toda é a o caos questão na nossa hormonal, vida, né? vem toda aquela baguncinha lá dentro, a gente já fica tudo... E aí, a Mariana está passando, né, pela avaliação, ela vai ser reavaliada depois de um tempo, daqui a uns 6 meses mais ou menos, mas ela já vai iniciar o tratamento com o psicólogo, né, que ela vai iniciar o tratamento comportamental, que é o que ela precisa, né, porque ela tem dificuldade em aceitar as diferenças. Ela está na paz até você falar que não pode. Quando você fala assim, não pode fazer tal coisa, você não pode pegar isso, se ela Ela não aceita a diferença ou ela não aceita um não? Ela talvez, né, não é que é um não. Por exemplo, se ela vai numa loja e fala assim, mãe, eu quero esse brinquedo, e eu falo, não, filha, não é o momento. Ela aceita. Tá. Mas, por exemplo, ela tá com dificuldade de se relacionar na escola. E ela tá na cabeça dela assim a seguinte frase, eu não sou obrigada a fazer aquilo que eu não gosto. E aí eu falei, filha, na vida a gente só não vai fazer aquilo que a gente gosta. E aí eu falei assim, quer ver um exemplo? Eu não gosto de ter essa briga com você todo dia de manhã para você ir para a escola. Mas ela é necessária porque você precisa ir para a escola. Faz parte do seu processo em lidar com outras pessoas. Porque na vida você não vai encontrar só pessoas agradáveis. Vou te falar uma outra coisa. Seria muito bom, né? Você vai encontrar mais pessoas desagradáveis do que agradáveis. E faz parte do processo. E você não vai deixar de viver por isso. Então você tem que aceitar isso. Eu não sou obrigada. Eu falei assim, não, você não é obrigada, mas você tem que. E não é porque você não gosta que você vai destratar as pessoas. É difícil, que a gente não é obrigado e nem dá para explicar para eles isso, né? Que a gente não é obrigado a amar todo mundo, mas a gente Tem que respeitar, né? tem que respeitar todos em todas as suas questões, escolhas ou jeitos de ser, né? E aí eu descobri nesse processo que a depressão que ela tem é a forma que ela está se sentindo tratada. Porque ela está lidando com tudo isso, né? Que ela tá trabalhando isso. E aí é um trabalho de formiguinha. Você tem que se conhecer muito intimamente, você tem que estar bem intimamente para dar suporte para aquele que está precisando. E isso é muito louco, assim. O meu saiu da adolescência agora há pouco, uma das coisas mais difíceis, meu mais novo, né? Uma das coisas mais difíceis para mim, enquanto pai e mãe, né? Enquanto pai, porque assim, primeiro você não tem quem. Vai ali, ajuda aqui também. Faz, né? Mas tudo bem, a gente passa. Mas dentro dessa fase de adolescência, principalmente, né? Que é a fase de questionamento, não só física, cerebral, hormonal mesmo. O corpo está em transformação, os hormônios estão gritando. E aí a família não consegue. Família, assim, seja quem estiver em volta, né? Não consegue estar realmente ali e preparado. Isso também a gente vai ver depois rodas de conversa específicas lá para a gente trabalhar essa questão. Porque tem que ter um apoio, tem que ter um preparo. A sociedade tem que estar ali para entender, porque senão se perde de vez, literalmente. Literalmente, que é um momento de perda e encontro, que a pessoa vai começar a encontrar com ela mesma, saber quem ela é e tal, tal, tal. Tem gente que dá sorte de ter pessoas que apareçam, às vezes não da família, ou que tem uma família legal que consegue, mas que consegue desenvolver e se encontrar e mesmo com os tropeços da vida seguir se conhecendo minimamente. Mas eu já conheci pessoas que tinham passado a vida inteira e não tinham se conhecido ou tentado olhar para si por um dia, simplesmente passou. Isso é muito louco porque é comum. Então esse apoio que a gente precisa ter e que os pais também precisam ter, e que é o contrário do que as pessoas pensam hoje, né? Você tem menos tempo. Eu acho que a facilidade tecnológica é para ter mais tempo. Hoje a gente não precisa lavar roupa na mão, a gente não precisa pegar água naquela bomba ou no balde, né? Você abriu a torneira, exceto alguns casos nessa Besp, e tem água. Mas assim, algumas coisas fez a gente ter mais tempo. Sim, mas aí a gente precisa ter maturidade para saber onde a gente emprega o nosso tempo, né? Esse eu acho que é o X da questão. Nós somos uma sociedade materialista que está muito focada na expressão do desejo. Eu só faço aquilo que é agradável, aquilo que me dá um retorno. E concorda que família às vezes não é agradável? Às vezes você prefere estar
falando com alguém na rua do que estar tendo contato com a família. Só que a família é a nossa primeira escola, né? Ali na família a gente tem tudo o que precisa para desenvolver como ser, seja de como fazer ou como não fazer. Né? Não é porque o outro está te tratando daquele jeito que você vai seguir o mesmo exemplo, porque a gente tem esse poder de escolha, né? O que eu quero para mim, né? O que eu gostaria para mim. Então, às vezes a gente acaba entrando num piloto automático. Como assim? Eu vejo o comportamento do meu familiar, da minha família assim, eu vou seguir o mesmo padrão. Mas não é porque as pessoas da tua família têm aquele padrão que você tem que seguir. Estudando, né, sobre constelação familiar, eu achei muito interessante que o professor falou assim: imagina uma criança que vê o pai entrando com um fuzil todo dia dentro de casa, falando que trabalha pro crime assim, assim, assim. Eu já estava imaginando que o cara era militar. Não. Sério, minha cabeça ela imagina. Eu imaginei o cara fardado. Não. E aí a criança, por natureza, idolatra a figura do pai. Sim. E ela vai achar aquilo natural. E aquele pai, para ela, vai estar sendo o herói, que é o que está Sim. cuidando dela, o que está protegendo então, ela. Provavelmente ele vai aceitar aquele padrão do pai como o normal do pai. Até ela ter um confronto de ver outros pais. Que aí ela vai montar verdadeiramente a personalidade dela, a mente dela, né? Fala-se que a influência da mãe até os 7 anos, do pai até os 14 e dos 14... E dos pães, como eu. Dos 14 aos 21 seria a sociedade, depois a pessoa vai desenvolver realmente a maturidade dela, né? Ela vai trazer para a vida dela aquilo que faz sentido. Ou deveria começar, viu, gente? Ou não é deveria, todo mundo, né? na Vamos teoria lá. seria isso, né? Porque realmente não é porque a gente está envelhecendo que a gente está ficando maduro. Não. Né? E às vezes uma adolescente de 20 anos, um jovem adulto de 20 anos tem mais maturidade que um de 50, de 60. Né? Então isso é muito relativo, porque a gente não só aquilo que foi nos ensinado, né? Mas aquilo que a gente deseja para nossa vida, né? Nosso conteúdo. E uma coisa engraçada sobre a maturidade é que eu tinha uma ótica diferente, né? Até eu ler algumas coisinhas aí, assim, né? De estudo sobre isso. Para mim, a maturidade se tratava só da responsabilidade sobre si e tal, dessa coisa de se cuidar e tal, vai tal, além tal. disso, né? Mas a maturidade é como a gente toma decisões em momentos e situações desesperadas ou violentas ou rápidas, ou que necessitem Sim. que a gente tenha aquele pensamento crítico, rápido e preciso. Sim. Aí quando a gente consegue, a gente adquiriu a maturidade. Sim. Né? A gente, uma maturidade relativa também, né? de não se desesperar, de conseguir avaliar as coisas e ponderar e tipo, opa, peraí. É isso, é de escolhas, vamos dizer assim, Sim. né? O tempo todo a gente está tendo que fazer a escolha, né? Como eu vou agir ou reagir quando a pessoa está falando comigo, né? E às vezes a pessoa está sendo legal. É fácil agir e reagir quando a pessoa está te tratando bem, né? O desafio está realmente a pessoa está te maltratando, está te falando com você de qualquer jeito. E isso vai acontecer o tempo todo na nossa vida, né? E fala assim, onde está a cartilha disso? Né? Onde a gente encontra a cartilha disso? Aí eu vou falar, Jesus falou para fazer o que gostaria que fizesse pra gente. Mas e o instinto primitivo de querer um animal, né? De querer socar, de querer bater, né? Mas é o dominar a si mesmo. Para Mariana, né? Uhum. Como é que tá agora a situação? A gente tem mais de 1 hora que tá falando já, sabia? Sério? Então tá. 58 minutos. Então tá. A Mari cada dia é um desafio. Cada dia é um jeito. Você fala todo dia é igual? Não. Cada dia é de um jeito e tem que saber levar da melhor maneira possível. O meu desafio com ela é ajudar ela a se expressar. Né? E aí eu falo assim, nossa, tem adulto aí que não sabe se expressar. E só de passar a segurança, né? Eu trabalho com essa questão da oratória, assim, quando a gente consegue passar a segurança para o outro, falar, ó, vem cá, fala aí, se solta, fala. Isso já faz a diferença, Já. A expressão... É um acolhimento, né? Ela se sente protegida, amparada, né? E aí os conflitos, ela fala assim, você mentiu pra mim, esse dia, você falou que esse dia ia ser bom. Eu falei assim, mas filha, você se esforçou pra esse dia ser bom?
porque o seu dia é você que faz. E até ela ter essa maturidade de entender isso, é um processo. Mas eu tenho que semear até ela agora. entender que você não tem o poder de fazer os dias serem bons. Porque quando o Vitor falava isso, eu falava, se eu tivesse todos os seus dias a serem lindos, as ruas onde você pisa ia ter flores, mas não tem esse poder, não dá. O processo da Mariana, a gente ainda tá engatinhando na parte terapêutica, né? Infelizmente aqui na Baixada não tem muito suporte médico, né? A não ser que você pague. E aí você tem que ter Aquelas associações não... Tem uma espera, né? Tem todo um... Que a demanda é alta também, né? Hoje é bom a informação, né? Porque as crianças podem ser tratadas mais rápido, né? Ter o acolhimento mais rápido. Mas, por exemplo, a Mariana teve um diagnóstico tardio, né? E aí eu tive que ir atrás desse conteúdo porque quando eu recebi o laudo, eu só recebi o laudo. Não recebi nenhuma orientação. Então, você imagina, você recebe uma informação e não te diz o que você deve fazer e como você deve fazer, né? Você vai deixar de amar seu filho por conta disso? Não, não vai deixar, mas como é que você vai dar suporte para ele sendo que você nem sabe para onde vai? E aí eu tive que buscar, né? E graças a Deus tem seres maravilhosos no mundo, e aí eu achei o Dr. Tiago Castro. Tem um canal no YouTube, tem canal no Instagram, que ele é pai de autista, ele tem 2 filhos autistas, então ele tem a visão do médico, a visão do pai, né, e a visão profissional, né, de como dar suporte todo para a criança. Inclusive, quem não tem condições pode maratonar lá o conteúdo dele, que vai demandar tempo, vai, mas você não vai ficar à mercê dos outros, né? Você, quando alguém falar algo do seu filho, falam assim, ele não é autista, não, mas você conhece os jeitos, todo o processo do teu filho, você vai poder argumentar, né? Você não vai aceitar aquilo, porque da Mariana tem já... situações que eu já vi isso e eu fico pensando assim, eu fico assim, ó, por dentro, eu fico que naqueles negócios de filme, de novela, de desenho, né? Por dentro, minha cabeça fica assim, mas e aí, o que isso importa na sua vida? Você vai fazer o quê? Você cuida dessa criança? É problema seu ou não? Dá vontade de falar um monte. Mas tem muito isso. Tipo, você estudou? Não, você fez curso? Fazer aqui naquele o você achismo, fez curso? né? Dá vontade de, sabe? Mas é muito mais importante que ao invés de as pessoas fazerem esse tipo de crítica, eu acho que não é. Se você não é especialista na área, se você não diagnosticou a criança, não atendeu, você não tem que achar. No máximo que dá para falar assim, olha, se você acha que o diagnóstico está errado, você fala, você já buscou outra opinião, tem outros médicos, tem outras coisas, você oferece um leque de outras oportunidades de uma forma Sim. que, porque, cara, você já, quem está ali no papel de pai e mãe, já está, a criança quando não tem diagnóstico disso, já fica, aniversário da Mariana. Foi aniversário de 1 ano dela. Não lembro nem o que eu tava falando agora. Tava falando do diagnóstico. Muita lindeza pintando na sua tela. A família, porque a família é a base, a né? gente, pais e mães, já tem aquela preocupação, né? Constante quase, né? Será que tá bem? O que vai ser? O que não vai ser? Como eu te falei, eu sempre pensava em morrer, que eu ia morrer, o que vai ser? E até as crianças crescerem até um certo ponto. E se eu morrer, o que vai ser? Muito louco isso. É muito... E aí vem ainda os dedinhos, né? Você não devia fazer isso. Porque com o meu funcionou assim. Mesmo com filhos sem necessidades especiais, quaisquer que sejam elas, né? Já é difícil, porque eles não são massinha de modelar. A gente não foi massinha de modelar dos nossos pais. Não vem, a gente não veio com bula, nossos filhos também não. Então A gente tem que ter muita responsabilidade nesse processo do cuidar, né? Não é só colocar filho no mundo, né? Você tem que preparar esse ser para fazer o melhor dele no mundo, né? Porque querendo ou não é a tua continuação aqui na Terra, né? É a tua herança aqui na Terra. Algumas coisas, mas eu acho que também a gente não pode se culpar muito, porque minha mãe se culpava muito pelos erros dos filhos. Eu acho assim, a gente queria dar um suporte do melhor, tipo, meu pai e minha mãe Você faz o melhor que pode. Deram né? o melhor que eles podiam dentro da informação que eles tinham, da cultura que eles tinham. Aí, se você se culpar pelo erro do seu filho,
Aí, velho, aí eu já tento não fazer isso com os meus, entendeu? Tipo assim, olha, eu criei consciência, assim, principalmente com o mais novo, que foi que eu mais criei, né? Das mais velhas, a gente teve um distanciamento, mas tudo bem. Eu falo pra ele, depois de uma certa idade, o que Você vai você caminhar com as suas errar, próprias a pernas. consequência é sua, a culpa é sua. Eu não vou me sentir sequer culpada. Isso eu falo desde, tipo, se ele manchar uma calça preta com Cândida. Eu não vou me sentir culpada porque ele É uma experiência dele, ele tem que porque viver ele essa aprendeu, porque eu experiência. Aham. ensinei, tá entendendo? Então, tipo, o que estava ao meu alcance, Perfeito. sabe que vai ter apoio porque é certo e porque errado não vai ter apoio comigo. Sim. Então, tipo, porque eu vi o quanto que foi dolorido para minha mãe levar a culpa. Você tá entendendo? Então, Entendi. eu fiz o processo, tem o pessoal que faz o da imitação, eu fiz o da De repulsão. desconstrução. Eu fiz o da repulsão, tipo, não, eu sabia que eu não queria ser meu pai em muitas coisas, eu não queria ser igual a minha mãe em muitas coisas, eu não queria, tá entendendo? Eu fiz o avesso, tipo, aquilo ali eu não quero fazer, porque eu não... Entendi. eu fiz o contrário, assim. É muito interessante, Cláudia, porque na questão do autismo, né, eu entrei nesse processo de me responsabilizar pelo atraso do diagnóstico da Mariana, né? Não pode também. Então, mas aí eu percebi que foi falta de informação generalizada, né? Porque há uma conduta, e aí é do Dr. Tiago Leal, que é daqui da Baixada, ele atende, se não me engano, na Casa da Esperança, mas é um profissional para atender muitas crianças, né? Então, tanto é que eu estou tentando marcar consulta com ele até hoje e não consegui, porque a agenda vive cheia. Mas ele é o único ou é o melhor? Ele é o mais especializado aqui na região, né? Tem outros? Tem, mas o nível de consulta, assim, tipo, R$ 1.200. É. No SUS não está tendo esse tipo de atendimento ainda? Eu já ouvi amigas que estão passando com filho já há um bom tempo e ainda não tiveram laudo. E aquela APAG, aquelas associações que tem, Eu elas ainda estavam não, com médicos lá, viu? eu ainda não fui na PAG, né? Mas eu tô para visitar para Porque tinha conhecer, PAG, tinha né? uma outra... Tem Como é que é o uma- nome da outra, Fris? Tem o Almai, né? O Almaí é particular, a Mariana tá fazendo acompanhamento lá. Tem outra. Recebe, não recebe, o pai? A PAG. A PAG é uma coisa mais abrangente. A PAG é especializada nos autistas. Mas tem assim, então, mas procura lá e tem algumas outras. Infelizmente, a gente, enquanto sociedade, tem que lutar para que o SUS atenda também, porque é uma demanda Sim. que vem crescendo, então tem que ampliar o atendimento, sim, tem que ampliar o diagnóstico, sim. Ah, mas eu não sei por que está surgindo tantos casos, isso é outra coisa. Na verdade, não é o que eu tenho que discutir no momento, É. né? Dar suporte para o que é Isso é necessário, outra coisa. né? Tipo, agora a gente tem que atender o que está. Uma coisa questão do que... diagnóstico também. Tipo, antigamente as pessoas morriam só de mal súbito, porque não tinha autópsia de nada. Todo mundo morria de mal súbito. Era ataque cardíaco, era derrame, era qualquer. É mal súbito, porque não tinha assim, os laudos, O legista, né? o entendimento, não tinha os exames. Então, conforme foi aumentando, a ciência foi ampliando, foi vendo os exames, foi vendo as coisinhas lá dentro. Mas não Aí- acompanha a demanda, né? Sempre vai ter esse conflito. não, tô falando que às vezes a impressão de que tem mais laudos é porque a gente está tendo acesso à informação. Porque antes qualquer um desses problemas eram só chamados de retardados. Sim. A verdade é essa. Todos eram retardados e colocados na mesma caixinha sem fornecer nenhuma condição e ferramenta para se desenvolver. Então é uma visão totalmente contrária que a gente tem hoje. A gente sabe que hoje existem problemas específicos e que cada um deles tem ferramentas que podem e vão auxiliar muito no desenvolvimento. A gente tem autistas que são médicos, que são Sim. várias. O tem- Marcos Mion fez um vídeo um maravilhoso impedimento, mostrando vários autistas que você falava assim, não, a pessoa não é, né? Mas ele tem o diagnóstico, tem alguma coisa ali, né? Que superou, isso é maravilhoso, né? É possível, né? Sim, até os Downs também, que antigamente uma criança Down não estudava, não fazia faculdade, Mas não aí a casava, gente não vê tinha o filho. que é essencial na vida, né? A família, né? Teve uma rede de apoio que ajudou essa pessoa, né, a vivenciar a experiência dela, né, como autista ou não, né, da melhor forma possível, né? Então, a gente tem que parar de terceirizar, né, aquela parte que nos cabe, né? Então, se eu tenho que ser uma boa mãe, que eu seja uma boa mãe, né? Se eu tenho que ser uma boa filha, que eu seja uma boa filha, né? Que seja uma boa esposa, uma boa amiga, que a gente faça o nosso melhor sempre, né? E utilizando sempre aquela fala, né? Eu quero,
fazer para o outro aquilo que eu gostaria que fizesse para mim. Falando sobre a questão do diagnóstico da Mari, teve alguns fatores complicantes, né? Por exemplo, eu ter tido infecção na gravidez, isso é um complicante para o autismo, né? Aumenta um pontinho ali. O baixo peso da Mariana é uma questão do autismo, que pode afetar o autismo. O autismo é genético, mas não significa que a criança vai desenvolver aquilo. Então, alguns fatores ambientais, digamos assim, podem corroborar para que a criança manifeste o autismo. Então, quando eu falei que eu me responsabilizei, me culpei nesse processo, se eu soubesse da informação que o baixo peso, a idade avançada minha, do meu marido, poderia ser um contribuidor para isso, eu teria buscado ajuda mais rápido, né? Mas, como é um grau 1 e tecnicamente leve, que não tem nada de leve nas crises, eu teria buscado ajuda antes, porque antes eu tratava as crises dela com birra. Então, é muito triste não entender a criança. O que era muito crítico para ela era, por exemplo, em barulho. Em festa, com música alta, ela ficava se sentindo mal, ela não conseguia ficar. Queima de fogos para ela, nem pensar. E Que é outro grau, né, gente? A gente, quando consegue entender que para quem está vendo o mundo e sentindo o mundo daquela maneira, é outro grau as coisas. Eu tive uma aluna, a Helena, que ela tinha 8 anos na época, ela era diabética e eu tinha que medir a insulina antes de dar almoço, glicemia, né? Fazer a glicemia dela medir antes de dar almoço e depois, e ela não ia na privada, de jeito nenhum. E quando eu fui descobrir, é porque ela gritava, a gente tentava, ela gritava, ela surtava. Ela simplesmente não aguentava ver ninguém pisando naquela linha do rejunte do piso. Ela tinha agonia. Aí eu assisti no Monk, aquela série lá do Monk, que tinha aquele detetive, que tinha um monte de... Falei, gente, deu aquele estalo, será que é isso? Aí a gente foi, sem pisar na linha, a menina não surtou. Porque sempre tem Tem um jeitinho, né? E o que dispara? O que está disparando ali? É o barulho, é o disparador, é a cor, é uma cor que incomoda. Porque tem casos que determinadas cores incomodam cheiro muito. Então, tipo, é tentar entender e tentar, não, vai mudar o mundo todo. Não, mas você vai dá uma qualidade de vida, né? E você vai melhorando o entendimento até para que você se comunique, vai entender saiba lidar da melhor outro. maneira possível. É. A Mariana tem seletividade alimentar, tem problema com textura. Roupa, não é toda roupa que ela usa, porque ela tem essa questão da sensibilidade de textura de roupa. Então, são muitas coisinhas assim que você fala assim, é frescura. E aí você percebe que aquilo influencia muito no comportamento dela, né? É uma mudança de mentalidade, né? E realmente a gente precisa realmente acolher, olhar, porque se você não olha, você não consegue enxergar esses detalhes que estão mostrando que a pessoa não está bem, né? Tá dando vários sinais ali, Mas né? que sorte a Mariana nasceu de Cibele, né? Essa eu posso dizer que ela escolheu a mãe, né? A gente agradece. O pessoal tá bastante comentário aqui. Eu tenho ainda as perguntinhas surpresa, que a gente tem de final. Eita. As perguntinhas surpresa. Ai, meu Deus. A gente ia fazer, eu tenho que melhorar umas coisinhas minhas aqui, que eu anoto as coisas, esqueço onde eu anotei. Eu tô assim, gente. É um problema de umidade, chega umidade que fica desse jeito. Eu anotei e eu vou fazer aqui. Como eu anotei, eu vou achar. Eu tinha dobrado, tá aqui, ó. Eu dobrei na página certa e desdobrei, ó. Albinha, não fala nada se eu estiver vendo isso, viu? Que eu fiz sexta-feira. Frente no Vale Rio. O povo que tá sabendo que eu fiz besteira sexta-feira. Esse negócio de falta de memória, gente, tá cruel. Eu saio anotando tudo, é agenda, marcar no celular. Eu tô esquecendo que eu comprei o remédio de memória. Eu anoto, esqueço onde eu anotei. Meu Deus. Tá? Sai marcando post-it. Aí eu vou fazer assim, o que esses papelzinhos tá fazendo aqui? Mas, Sibeli, depois de eu fazer as perguntas, você pode fazer mais alguma consideração que você queira, tá? Desde já agradeço, uma maravilha conversar com você. Aqui a gente faz 3 perguntas que a gente chama de Momento Marília Gabriela, que são 3 perguntas diretas e Toma lá da cá. você dá uma resposta, né? Um medo.
não ter feito o meu melhor. Uma dúvida. Se eu estou me iludindo demais na minha vida. Uma esperança. Ai, um mundo fraterno. Onde a gente vai olhar um para o outro e se sentir irmão. Um paraíso aqui na Terra. É isso. Por isso que eu faço o meu melhor, semeando um pouquinho, porque eu acredito que a gente é isso. Né? Esse compartilhamento de pessoas que vai impactando na vida do outro e se inspira no outro, para que a gente faça sempre o nosso melhor. É isso. Isso é importante. E sempre eu já tive mais, vamos dizer, preocupação, né? Eu já tive mais necessidade em estar fazendo bem, vamos dizer assim. Só que quanto mais necessidade eu tinha, mais eu sentia o peso de, não só de querer um retorno, mas de ver aquele bem, tipo, ver aquela semente brotando. Então eu também cobrava muito até de mim. Eu tinha aquela. A gente mas semeia, não mas vai, a colheita... não vai, coisa. Então, tipo, hoje eu faço assim, ó, a terra tá ali. Lancei. A sementinha lancei, com a força que eu tive, arei a terra do jeito que deu, fiz o meu melhor, se não era o melhor, foi o que era o melhor no momento. Sabe aquela coisa assim também de ir se aliviando, de Tirando algumas esse peso, cargas, né? porque quando eu era jovem eu queria mudar o mundo, eu realmente acreditava do fundo do meu coração que eu poderia transformar o mundo. Hoje, eu estou tentando transformar a mim mesma e através da minha transformação, se eu conseguir ajudar Impactar. uma pessoa na vida, tá ótimo. Já vai, não vou me cobrar mais que isso, né? A gente não tem noção do quanto nós estamos sendo vistos. E eu não estou falando só do virtual, né? Com a Gabi, com a Mariana, eu tive a oportunidade de perceber isso. Porque às vezes a gente está falando com o filho e a gente não sabe que está sendo ouvido, né? E aí Fazendo o que a gente acha que tá. E quando eles repetem alguma fala e comportamento daquilo que você semeou, nossa, isso deixa o coração tão quentinho, dá um orgulho, né? Não, E quando eu comecei esse trabalho social, porque eu sempre trabalhei com evangelização infantil, e depois que eu fui para esse trabalho com Maria Emília, né? Trabalhei na evangelização infantil, depois fui para a mocidade, comecei os estudos, e aí depois comecei palestra, né? E nas tratativas, né, na recepção ali com os nossos irmãos em vulnerabilidade social, que muitos chegavam de forma agressiva, né, endurecidos, e você falava assim, eu vou fazer o meu melhor, né, se vai estar recebendo é outra conversa. E depois aqueles endurecidos falam assim, por que você não veio? O que aconteceu? Eles sentem falta, é tão bonitinho, né? Então é a forma dele comunicar o carinho dele, né? Mostrando o carinho que você conquistou, né? Daquela pessoa. Então é uma semente que você lançou, um bom dia que você deu e uma colhida que você deu com E a carinho gente que você vê ali acha que não tem efeito, né? Quando a gente lembra o nome deles, que no meu caso é muito grave, porque é um problema de memória mesmo, quando eu lembro, assim, a carinha deles, tipo, de acertou o meu nome. Nós não de temos ideia tirar- do quanto é bonito Cara, ser chamado pelo nome até ser esquecido, né? É muito... Porque eles ficam encantados É bem quando você bacana, chama pelo nome. Porque na rua eles É não justamente têm. aquela questão, sai da invisibilidade. Eu sou alguém naquele momento, naquele segundo. Eu sou e é o que todo mundo deveria ser tratado como um ser humano, com humanidade, né? E só para finalizar aqui, a gente tem que ter mais responsabilidade como a gente se expressa, como a gente acha. Porque a gente acha que está passando despercebido e não tá. Há um tempo atrás eu gravei um vídeo, tá no Instagram, né? Que eu falei sobre minha crise de ansiedade, que eu não estava bem. E o quanto eu estava sendo irresponsável com a minha saúde, né? Tava aceitando aquilo como normal, tinha me acostumado com o que não era bom, aceitei aqui aquelas palpitações, aqueles mal-estar, aquelas dores de cabeça como normal, até chegar num momento crítico que o remédio já não fazia mais efeito, né? E eu falo, como é que eu vou ser uma mãe que não tá conseguindo nem sair da cama direito, né? Mas
levantava, mas levantava de qualquer jeito, estava vivendo de qualquer jeito. E aí passei pelo tratamento, né? Fiquei bem. Hoje eu não tomo mais as medicações. E aí decidi falar o vídeo, né? Falar assim sobre a ansiedade, sobre a importância de se cuidar, né? E aí, acho que já tem mais de 1 ano, 2 anos quase. Uma pessoa fala assim, olha, eu vi o teu vídeo, eu queria saber o que você fez. Nossa, me ajudou demais. E aí você fala assim, caramba, que foi pra né? Já valeu a pena. Então você faz as coisas sem esperar, né? Sim. Mas quando vem, você fala assim, nossa, obrigado por ter sido útil, É né? muito bom. Muito bom. É muito bom porque não é um orgulho, assim, ao menos eu não encaro com orgulho, tipo de envaidecimento, não é isso. A sensação de ser útil. E de gratidão por ter sido útil, às vezes até quando a gente não percebeu o que estava Sim. sendo, não sabia, não tinha dimensão. Isso é muito legal. E acontece em várias camadas, como tem muita gente que já ajudou a gente, não tem noção Sim. de que ajudou com uma palavra, com alguma coisa, com um gesto, sabe, existem várias maneiras, assim, acho muito legal, assim. Eu já fiz as 3 palavras contigo, eu fiz uma? Já fez as 3, eu Fiz as acho. 3? Gente, olha isso, a minha memória imediata, Jesus, apaga isso não tá vivo. É a Dori. Não, eu tô igual aquele, oi, meu nome é Tom. Oi, meu nome é Tom. É verdade. Olá, meu nome é Tom. Caraca, eu fiz, né? Mas não é que como a gente tá gravando, deixa eu me justificar agora, gente, eu tô ruim. Mas como a gente tá gravando muito, né, Freixas? Já é o 14º programa em 2 semanas e tal. Tá intenso. Aí era pra ter sido o 15º, mas tivemos um probleminha. Conflitos. Ah, e antes de finalizar, eu gostaria de falar sobre o projeto que eu estou participando, que é Sim. idealizado pela Aline, que é o Borboleta Azul. Ela vai vir aqui, está Ah. agendada. Não te contei, não. Tá agendada. A gente vai iniciar, a turma já está fechada, né? A gente vai iniciar nesse domingo, que é o projeto Minha Melhor Encarnação, né? Que é esse processo, né? Eu sei que eu tenho que aprender a me amar, mas como é que eu faço isso? Então, a Aline, quando vier, ela vai falar mais sobre isso, que com certeza é mais uma coisa que a gente está semeando, e estou muito feliz pela oportunidade de contribuir, né? Porque é isso que a gente está aqui, né? Para servir, né? E para viver também, ser Sim, feliz. nossa, mas Porque quando a gente muito- fala só servir, parece que é uma coisa... Não é tipo, peso, é uma não, alegria. É. Mas e ter os nossos momentos também. Sim, somos humanos, né? Eu me puni muito tempo porque eu fui muito condicionada. E eu sei que isso acontece com muita gente, por isso que eu gosto de falar nisso. De que eu não tivesse o direito de ser feliz. Ah, não. Que eu não tivesse o direito de fazer coisas que eu gosto e que me façam bem, desde que eu não esteja fazendo mal para ninguém. Você tá Aham. entendendo? Então, tipo... Curtir a sua vida. Qual é o meu parâmetro hoje? Estou prejudicando alguém? Não faço. Não estou prejudicando ninguém? Me faz bem? Alô, você. É. E pronto. Eu acho muito legal, né? Porque às vezes a gente foi colocado várias crenças em nossa mente, né? Que não é uma programação que a gente colocou em nós, né? Às vezes a gente absorveu ali. Às vezes você fala assim, nossa, eu só posso curtir quando eu tiver feito tudo aquilo que era necessário, né? Se permitir descansar, se permitir usufruir daquilo que você Pode tem. ser coisa né? simples. É. Você parar a faxina e dançar uma música que você tá antes. Não termina. Deu vontade de dançar? Para a faxina, dança a música, depois volta pra faxina. Uma coisa que eu acho muito engraçada. Nossa, a Vanessa mudou uma chavinha na minha cabeça, né? A gente mora perto da praia, né? E aí você fala assim, nossa, mas eu tenho que limpar a casa, mas eu gostaria de ir pra praia, mas tá um sol aqui, mas a minha casa tá bagunçada. Ah, eu não posso ir na praia. Por que não pode? Aí a Vanessa falou isso num dos vídeos dela, que ela falou assim, o quê? Não, eu vou curtir minha praia sim e depois eu limpo minha casa. E eu falei, caramba, Van, eu precisei ouvir isso para poder fazer isso, Não, né? mas é Aproveitar isso. o momento. E tipo, você vai fazer prejudicar alguém se a sua casa demorar mais um pouco para ser limpa? É porque já tá ali esperando, né? Ainda mais se tivesse só adulto, tivesse, né? Sabe? Então, velho, em tudo, assim, em tudo. Tipo, escutar música, tem gente que fala, tem que fazer musicoterapia. Escutar música já é Já é uma musicoterapia. musicoterapia. Se a pessoa, principalmente se ela escolher um repertório de músicas Que te leva, né? Pra que ser- vibrem, que É. tenham letras, conteúdo, aí já é. Às vezes a gente também precisa exteriorizar algumas coisinhas, né? Exorcizar. Não, mas então, eu estudava com Iron Maiden, tu acredita? Me ajudava a me concentrar Iron Maiden e Black Sabbath.
Eu colocava alto e conseguia me concentrar para estudar. É bem assim, tipo... É doideira, eu sei. Mas Mas se te então, fazia o teu foco, tá tudo certo. e não tinha nem fone, era caixa de som alto, não, eu deitava no chão com a caixa de som alto e o livro assim, e era o que eu conseguia. Era aquilo que eu não escutava outro barulho em volta. Entendeu? Então, mas cada um tem um jeito, né, de... Mas escutar música é muito bom. Freixo, tem algum... Uma hora e meia. Misericórdia. Nossa, falamos fácil aí. O Ademar mandou uma mensagem aqui. Como que foi? Eu acho que o Ademar entendeu tudo. Bom, vamos finalizar que depois a gente explica. Pelo que ele falou, tá aqui na porta. Ai, meu Deus. Mas não precisa... Não, em geral, continua falando aí. Não, a gente já fez com a Vanessa. Freixo, você vai passar na Tá na frente? geral, passei já, ó. Mas olha isso, gente. Ao vivo. Ai, como é que o Faustão falava? Quem sabe faz ao vivo, ô louco, meu. Aqui Gente. Tá com a Sibeli? Tô te chamando aqui rapidinho. Ai, meu pai. Gente, não foi nada combinado, tá? É ao vivo mesmo. Aqui assim mesmo. É? Oh, meu Puxa a cadeira pai. aí. Já tem 1h30, Freixo. Eu vou fazer com o Ademar vai dar só boa noite, que eu vou marcar, eu vou agendar outro com o Ademar. Glória. Esse é o Ademar, pequenininho. A gente já estava encerrando. E o Freixo... Aí, eu tava ali fora só assistindo, conversando. Ademar, dê só uma boa noite, que realmente o Ademar a gente vai agendar para ele vir. A gente já Sibeli já está 1h e tanto. Para uma mãe isso é muito tempo. Boa noite. Para uma mãe de criança pequena é muito Te vi tempo. agora há pouco. Tava te vendo na TV, fala, estava mais bonita. Não, A aí TV, não, eu falei, né? Vocês Mas é isso, gente. estou aqui. Vamos encerrando. Obrigada a todos. Obrigada, Sibeli, mais uma vez. Obrigada, Ademar. Obrigada, Freixo. Só a última imagem que eu já tinha. Ah, Essa foi palestra lá Esse na é do Irmã Bob- Sheila, Oh, lá legal. no Morrinhos. É uma casa que eu adoro. A gente, É, lá no Morrinhos. a gente vai fazendo amizade por um monte de lugar aí. a gente tem amigos em comum aqui, o Moisés, o Marco, a Gisele. Tem uma galerinha aqui que... Achar as casas que é- espíritas do Guarujá. Tem muita casa espiritualista. Eu acho que precisa isso. Procurar, porque parece que tem... Eu fico ouvindo falar de lugares que tem e que eu... Eu fico ouvindo falar de lugares que tem que eu não quer dizer que seja um mistério, mas A gente não sabe, tem muita, né? é uma riqueza que você chega num lugar, conhecer uma estrutura, uma história, as pessoas, o trabalho Então, mas que é o feito. espaço aqui está aberto, inclusive o estúdio, a gente faz locação do estúdio, ou até a gente faz uma parceria, dá para vocês fazerem um podcast espírita aqui, velho. E falar e chamar todo mundo das coisas, faz segmentado, entendeu? O Fala Claudinha é amplo, é ali aberto, tem todo o tempo, a gente vai ter pastora, missionária essa semana, veio a Hare Krishna, vai vir a Mãe de Santo, tá tudo agendado. Ah, que legal. Sim, É todo, isso mesmo. todo mundo, e até os ateus estão reclamando. Aí tá vindo um ateu, amigo meu da Alemanha, eu falei, é tu que eu vou colocar. Então vem. E venha falar também, venha falar. Aqui a Claudinha fala e os convidados também, às vezes, né, Freixo? Freixo reclama que eu não deixo os convidados falarem. Mas... E os convidados gostam de falar. viu? Se ter ele produção, deixar- ter produção é bom, mas é ruim, né? Por esse ponto que fica. Mas é bom. Disciplinador, né? É. Precisa. Isso, Não vai ter que fazer exatamente. como roda de conversa, não. Cada um pega o papelzinho. Mas foi boa a roda de conversa, não foi? Maravilhoso, foi maravilhoso. Próximo segundo sábado do Próximo. mês, compareçam, vamos ampliar e segmentar, como eu falei pra Sibeli. Vamos segmentar e vamos Ixi, lá. A cabeça aqui já foi Bora. um monte de ideia, não. Vendo? A gente viu ela subindo aí até. Gente, valeu, beijo, obrigada. Esse foi mais um Fala Claudinha. Fiquem ligados. noite, Amanhã a gente tem, para quem tá ao vivo hoje, né? Para quem não tá, depois vai também ficar lá na lista, lá no YouTube. A gente tem a Raquel Rocha, que é escritora infanto-juvenil, é bem bacana. E vai ter ainda uma galera bem legal, professora de pilates, Show. enfermeira. Essa semana calhou de ser só mulher, mas foi só calhou, viu, gente? Não me acusem. Esse foi mais um Fala Claudinha. A gente volta em breve. Beijos, valeu. Você não para, né, gente? Não para, eu fico 2 horas depois eu falando. Aí
falo demais. Eu falei, vai lá, já não.